Boa noite a todos mais uma vez. Queria lembrar hoje que essa aula está sendo dedicada em mérito ao aniversário do meu pai. Hoje é aniversário dele, hoje à noite, então, por mais que ele não está presente aqui na aula, mas a gente está dedicando a aula em mérito ao aniversário dele. Queria conversar com vocês hoje sobre uma ideia muito interessante. Então, um tema que sempre vale a pena a gente voltar, revisar e comentar sobre esse assunto. Vamos começar com uma pequena frase especial. Existe um livro muito conhecido que é o Hayom Yom, que é um livro especial que foi escrito pelo Rebbe de Lubavitch. E ele tem várias frases diárias, várias frases interessantes que a gente pode aprender pequenas lições todos os dias. E uma das coisas que a gente estudou nessa semana foi sobre o mês de Elul. Nós estamos agora entrando no mês muito especial, o último mês do nosso calendário judaico. O último mês do ano, aquele mês que a gente vai começar a pensar, a meditar. E a linguagem desse livro, Hayom Yom, é muito interessante. Ele fala pra gente que, assim como no mundo dos negócios, a pessoa deve parar para refletir. Como que está indo os negócios? Está indo tudo bem? Não está indo bem? De tempo em tempo nós temos que parar tudo e pensar um pouco. E ver se as coisas estão indo como nós queremos. Assim também no nosso trabalho espiritual perante Deus. Nós temos que saber onde nós estamos, o nível que nós estamos, e assim decidir. Coisas que dá para melhorar, nós vamos melhorar. Coisa que a gente não tem como consertar, então vamos dar o máximo para tentar deixá-las mais próximas. Quer dizer, para que futuramente a gente possa consertá-las. E coisas que já estão boas, que a gente possa sempre aprimorar e deixar cada vez melhor. Então, esse é basicamente o Hayom Yom. E na prática, então, o que eu queria trazer para vocês, o que significa essa ideia de fazer esse balanço do mês? Vamos fazer uma meditação e ver como que está indo as coisas. Está indo bem, se não está indo bem? O que significa isso na prática? Afinal de contas, alguns gostam de perguntar e de tentar entender que nós somos humanos. Então, perfeito ninguém é. A gente não é robô, a gente erra, a gente não é máquina, coisas erradas vão acontecer, falhas vão acontecer, é comum. E mesmo assim, a gente consegue dar um tempo para se dedicar para Deus. Por exemplo, agora, nós estamos reunidos aqui no Shiur, e as pessoas que vão assistir depois da aula no YouTube, elas estão parando o dia delas para estudar a Torá. Isso não vale muito? Isso não tem um valor espiritual muito forte? Isso é uma coisa muito, muito importante. Então, péssimos a gente não é. A gente está indo bem. Ruins nós não somos. A gente se dedica, a gente para um tempo para lembrar de Deus durante o dia. Isso é uma coisa especial. Então, por que nós temos que fazer esse balanço? O que significa a ideia desse balanço? O que significa, no que eu devo pensar? Como que eu devo agir em relação a toda essa reflexão desse mês de Elul que vai entrar? Só para lembrar, um parênteses, amanhã à noite é o primeiro dia de Rosh Chodesh, primeiro dia do novo mês. Na verdade, é o último dia do mês que nós estamos, do mês atual. E no domingo, sábado à noite domingo, nós entramos no mês de Elul. Então, a partir de domingo, começam alguns costumes importantes, como, por exemplo, o toque do shofar. A gente começa a ouvir o toque do shofar durante o mês inteiro de Elul, desde domingo. Isso é um costume. Obviamente, sempre vale lembrar que a mitzvah realmente do shofar é no dia do Rosh Hashanah, que vai ser no dia 25 de setembro, daqui a um mês, se Deus quiser. No domingo à noite, segunda-feira, é o primeiro toque do shofar. Mas nesse mês a gente já vai se acostumando, já vai ouvindo o shofar. Então, quem tiver shofar em casa pode tocar, quem não tiver pode vir na sinagoga ouvir. Quem quiser ouvir também, a gente pode até a casa dele tocar o shofar, mas é um costume ouvir o shofar durante esse mês de Elul. Assim também outros costumes, como por exemplo recitar alguns capítulos de Salmo adicional que tem nesse mês. Então a gente começa a partir de domingo, 3 capítulos. Começamos com o capítulo 1, 2 e 3. Assim no segundo dia, na segunda-feira, a gente faz 4, 5, 6. E assim vai indo 3 capítulos até Yom Kippur. Nós vamos terminar todo o livro dos Salmos. Na verdade, no Yom Kippur em si tem uma divisão adicional, que não é de 3, são 9 capítulos a cada momento do dia. E assim nós terminamos no final do dia todos os 150 capítulos do Salmo, de uma maneira que não é tudo de uma vez, tudo corrido, vai fazendo com calma, 3 por dia, tranquilo. Isso é uma ideia muito bonita para esse próximo mês. E lembrando também o que a gente falou na última aula, do costume da mezuzá e do tefilin. Quem
Quem ainda não coloca todos os dias, quem não tem mezuzá em casa, vale a pena tomar uma boa decisão para começar a colocar. E quem já tem e não verifica há 1 ano, então já tem o costume de verificar as mezuzot de casa e o tefilin para ver se está tudo certo. Com o tempo tudo pode se apagar. Mas isso tudo foi um parênteses só para a gente entrar no embalo desse mês, no mês de Elul, esse último mês, toda essa meditação que a gente está falando, essa ideia de lembrar de tudo que está acontecendo, colocar tudo na nossa balança, isso tudo é muito importante para poder entrar no assunto. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, mudar um pouco de tema, mas no final a gente vai ver como que está tudo conectado, tudo vai estar ligado com o tema inicial. Existe uma grande discussão no judaísmo geral. Da onde começa o calendário? Qual o primeiro mês do ano? Então, o mundo foi criado no dia 25 de Elul, que é o dia, mais ou menos, 6 dias antes, 5 dias antes de Rosh Hashanah. 6 dias antes. E o 6º dia da criação, que é o dia que o homem foi criado, é o dia do Rosh Hashanah. Então, essa é uma opinião. Outra opinião fala o mundo, ele foi criado no mês de Nissan, lá atrás, na época de Pesach. De acordo com a Torá, é interessante isso, a Torá fala pra gente que o primeiro mês do ano é o mês de Nissan, é o mês de Pesach. O mês de Pesach é o primeiro mês. E a Torá chama esse mês como o primeiro, depois chama o segundo. De tal forma que o nosso mês agora de Elul é o 6º mês, e Rosh Hashanah é o início do 7º mês, de acordo com a Torá. Então a pergunta que todos fazem, todo mundo quer entender, é por que a gente não festeja Rosh Hashanah em Nissan, no mês de Pesach? Mais ou menos em abril, que seria o primeiro mês do ano. Lá a gente deveria comemorar Rosh Hashanah, e não agora no 7º mês. É o novo ano, novas decisões, vamos começar o ano como a Torá fala pra gente, no mês de Nissan, e não agora. Isso é uma pergunta válida sempre, mas tem muito a ver com a porção da nossa semana, com a Parashá Re'ei. A porção conta sobre muitos mandamentos que a pessoa vai fazer quando ela está próxima de Israel, quando ela está próxima de Jerusalém, e ela vai comemorar em Jerusalém algumas mitzvot, alguns mandamentos. E alguns mandamentos dependem da construção do templo sagrado. Então assim a porção vai contando para a gente vários detalhes interessantes sobre isso. E é importante lembrar que hoje em dia a gente não tem o templo, então muitos mandamentos nós não temos mais como cumprir, mas esses mandamentos espiritualmente continuam válidos. Então é importante, o que eu quero trazer para vocês essa porção fala sobre Jerusalém, muito sobre a ideia de quando os judeus tiverem um templo, e a porção termina falando sobre as 3 festas. Existiam 3 vezes ao ano que todos os judeus iam para Jerusalém, na época de Pesach, Shavuot e Sukkot. Essas são as 3 festas que a Torá fala para todo judeu ir para Jerusalém. E é importante saber, que a gente está falando agora, essas 3 festas realmente eram um momento de união, era um momento especial, e elas tinham um valor único. Só que como a Torá começa contando elas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Ou seja, começando de Pesach, que a primeira festa do ano é Pesach, e não Sukkot, que seria, na verdade, no mês do Rosh Hashanah. Então nós temos que entender por que isso. Por que a gente não vai olhar para trás e, na verdade, começar o ano desde a época de Nissan, desde aquele tempo, daquele mês especial que é de Nissan? Com certeza tem muitas explicações bonitas para isso, muitas ideias interessantes. Eu queria só, antes disso, trazer a pergunta de uma maneira mais elevada, para a gente poder também entrar numa resposta mais elevada. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês, na mesma linha de raciocínio, é o seguinte: vamos pensar que o mês de Nissan ele é realmente um mês elevado. Por que é um mês elevado? É um mês milagroso. Muitas coisas boas aconteceram, desde a saída do Egito, desde o tempo em que o mar se abriu. E depois tiveram os judeus no deserto, eles receberam a Torá. Então foi tudo, na verdade a Torá foi alguns meses depois, mas o início do recebimento da Torá foi nesse mês. Então muitas coisas boas foram acontecendo. Realmente é um mês que merece uma elevação especial. É um mês elevado, é um mês que merece a nossa dedicação, o mês de Pesach, para ser considerado o primeiro mês do ano. Mas, na verdade, hoje em dia, como a gente falou, a gente olha como o mês de Rosh Hashanah, o primeiro mês do ano. Então, por que isso? Quer dizer, vamos olhar no sentido elevado. O sentido elevado quer dizer o mês mais elevado que tem seria o mês de Pesach, que é o mês que Deus estava se revelando com toda a sua essência para tirar os judeus do Egito. Era um mês que Deus estava dando o máximo dele para poder tirar os judeus da impureza,
para tirar não só os judeus do Egito, mas o Egito dos judeus. Então, nesse mês deveria ser Rosh Hashanah. Agora o povo se tornou um povo. Começa Rosh Hashanah. É o mês da criação do mundo, de acordo com uma opinião, porque a gente espera até o 7º mês da Torá, até o mês de Tishrei, para contar como o primeiro mês do ano. Existe uma resposta bem básica, no sentido mais simples para tudo isso, que fala para a gente que os dias de Rosh Hashanah, os dias que nós estamos agora vivendo em Yom Kippur, os dias que a gente vai entrar, esse último mês, são dias especiais para piedade. São dias que têm a ver com Deus olhando para o nosso povo e despertando uma piedade. Por quê? Vamos só entrar antes no assunto. Um parênteses, existe uma ideia muito bonita, trazida pelo primeiro Rebbe de Lubavitch, primeiro Rebbe de Chabad, que foi o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liad, da cidade de Liad. Ele traz um exemplo sobre um rei que está no campo, e quando o rei está no campo, todo mundo pode conversar com o rei. Todo mundo pode chegar e trocar uma ideia, e tirar uma foto, tirar uma selfie, conversar, pedir um autógrafo, qualquer coisa. O rei está no campo, o rei está lá, o rei está presente, qualquer um pode pedir o que quiser. Agora, quando chega mais próximo da cidade, quando o rei vai entrando na cidade, quando o rei vai entrando no palácio, então as pessoas não vão poder entrar. O rei entra nos portões do palácio, ninguém entra. E assim o rei vai entrando, poucos vão passando até chegar na sala real, quer dizer, lá na sala que é totalmente única do rei, e lá somente ele está presente. Diz o primeiro Rebbe de Lubavitch, essa é a história, o exemplo que representa os nossos dias atuais. O mês de Elul, esse último mês do ano, é o mês que o rei está no campo. Está todo mundo podendo conversar com Deus. Deus está aqui, Deus é o rei, ele está no campo. Ele está pronto para ouvir qualquer um. Ele está pronto para conversar com qualquer um de uma maneira única. Mesmo as pessoas mais simples, que nunca teriam acesso ao palácio, nesse mês eles podem conversar com o rei. É um mês para a gente abrir nosso coração. É um mês especial. E quando chega o mês das festas, o mês de Tishrei, que é o mês de Rosh Hashanah, o mês de Yom Kippur, aí então Deus vai entrando no palácio, e quando chega no Yom Kippur, na última reza de Yom Kippur, as portas se fecham, os portões se fecham, e realmente quem entrou, entrou, quem não entrou vai ficar para trás. E na verdade, sempre tem uma nova chance, como no judaísmo a gente sabe, então tem os próximos dias, tem Sukkot e várias explicações, mas a ideia é que até Yom Kippur seria o momento máximo da pessoa retornar para Deus. Então esse é o exemplo que vale colocar na nossa cabeça o que está acontecendo agora nesse mês. O próximo mês agora, a partir do sábado, a partir do domingo, a gente está se conectando de uma forma diferente com Deus. Até então, durante o ano, ele está lá no palácio, ele está elevado. Agora, nesse mês, a gente sabe que ele está ficando próximo. A gente sabe que ele está vindo para conversar com todo mundo, a gente sabe que qualquer um pode ter o acesso a ele, só que nós temos que estar prontos para recebê-lo. Porque se ele chegar e ver a gente de um jeito que a gente não está pronto, então vai faltar, a gente vai se sentir mal, o rei vai estar olhando para nós, não o rei, um humano, é um rei, Deus é muito mais elevado, não dá nem para limitar Deus. Então ele conhece tudo que nós fizemos, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente está fazendo, então tem que chegar pronto para ele. Mas ao mesmo tempo, se nós sabemos que a gente está pronto para tomar uma boa decisão, nós estamos prontos para uma mudança, com certeza ele vai receber a gente com uma face sorridente. Então esse é o mês de Elul que nós estamos entrando. Voltando para o assunto. Esse mês, eu trouxe esse exemplo para ilustrar melhor. É um mês que tudo está muito mais propício ao perdão e a uma piedade e uma misericórdia de Hashem. Quer dizer, Hashem, Deus pode ter nesse mês uma vantagem especial. Vamos olhar no começo da nossa história. Adão foi o primeiro homem, com a Eva, todo mundo sabe, eles pecaram, comeram do fruto proibido. E eles foram julgados naquele mesmo dia, que era o dia que eles foram criados, sexta-feira, que era logo antes do Shabat. Lá eles pecaram, naquele dia eles foram julgados, que é justamente o dia do Rosh Hashanah. O dia do Rosh Hashanah foi um dia que o homem foi julgado. E versículos iniciais da Torá contam a ideia de que a pessoa que comer da árvore proibida vai morrer. Não tem como escapar. A pessoa que comer vai morrer. Adão e Eva comeram. E quando chegou a hora de julgar, Deus falou, sabe o que? Eu vou dar mais uma chance. Vamos deixar eles tentarem de novo. E aí surgiu a ideia de que Rosh Hashanah é um dia que é propício para a piedade. Assim como Deus perdoou e mudou o julgamento de Adão naquele tempo, então assim também Deus pode perdoar e mudar o nosso julgamento hoje em dia. Deus pode mudar qualquer coisa que talvez
a gente recebeu um castigo, deveria receber um castigo. Hashem pode mudar toda a nossa história. Isso acontece nesses dias agora do mês de Elul e do mês em Rosh Hashanah. Outra coisa interessante. Hoje, justamente no dia de hoje, dia 29 de Av, entrando no início do mês de Elul, foi o dia que Moshe Rabbeinu desceu da montanha e logo depois ele subiu. Ele subiu no início do mês de Elul, no primeiro dia de Elul, ele subiu na montanha para conversar com Deus e receber as segundas tábuas da lei. O que significa receber as segundas tábuas da lei? Ele desceu no dia do Yom Kippur, com tábuas novas. As tábuas estavam renovadas, gravadas com todas as letras que Deus colocou nelas, e elas representavam o perdão completo. Quando Moisés desceu da montanha, foi no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Exatamente nesse dia, Moisés desceu da montanha segurando as segundas tábuas da lei. Todo o povo estava lá esperando e Moshe falou, Deus perdoou. Está todo mundo bem. Todo mundo perdoado, vamos começar a nossa vida de novo. Então assim a gente aprende também para o Yom Kippur, é um dia especial, é um dia de perdão. Então daqui começou a surgir a ideia, quer dizer, são dias propícios para a piedade, dias propícios para o perdão, então com certeza a gente usa eles da maneira mais correta, por isso que Rosh Hashanah e Yom Kippur são colocados nessa época do ano, que é uma época muito elevada. Agora eu queria, como eu falei, eu fiz uma pergunta mais elevada para trazer uma resposta mais elevada. Essa resposta mais elevada que eu queria trazer para vocês, na verdade, é uma ideia bonita, baseada nos ensinamentos racídicos que foram trazidos de geração em geração, desde a época do Baal Shem Tov em diante, até o nosso último Rebbe, que ele frisou várias vezes uma ideia bonita para a gente poder entender o que significa realmente o mês de Elul, o que significa comemorar Rosh Hashanah nesse dia, e não no começo de Nissan, que seria o começo do ano, o mês de Pesach. Queria só começar com uma pequena história, antes de entrar nessa explicação. Existia um jovem chamado Itzik. Itzik, ele era Itzik, na verdade, muitos é um apelido de Yitzhak. Esse Itzik, ele era um jovem que morava em Jerusalém. A família dele não tinha muito dinheiro, eles não eram muito ricos. E ele fazia parte de uma sinagoga, de uma comunidade que ficava em um lado de Jerusalém e ele ficava do outro lado. Então toda vez que ele queria frequentar, ele tinha que atravessar Jerusalém inteira para poder chegar na sinagoga. Mas ele adorava a sinagoga, adorava a comunidade e ele ajudava em tudo. Ele ajudava a preparar a mesa quando ia ter um kiddush, quando ia ter um almoço, quando ia ter alguma coisa. Ele sempre estava lá ajudando, ele era o gabá, ele era o ajudante principal da sinagoga. Ele era um jovem, não era uma pessoa que ainda era casada, ele era ainda uma pessoa solteira. Então esse Itzik, ele certa vez no Shabat, estava caminhando da casa dele até a sinagoga. E no sábado a gente sabe que não pode encostar em dinheiro. E ele está andando na rua, ele vê na frente dele uma moeda de ouro. E aquela moeda valia muito. Aquela moeda ele sabia que era uma moeda especial. Isso a gente não está falando de nossas épocas atuais, a gente está falando de épocas antigas. Ele viu um ouro, ele sabia que aquele pedaço podia ajudar ele para o resto da vida. O que ele vai fazer? É Shabat. Shabat não pode pegar o dinheiro. Por outro lado, eu quero pegar, mas eu quero ir para a sinagoga, o que eu faço? Ele teve uma ideia brilhante. Falou, deixa eu pisar em cima dessa moeda. Quando você pisa em cima de um objeto que não pode ser carregado no Shabat, se você ficar com o pé em cima durante o tempo inteiro, então não é considerado que você carregou. Não é considerado que você está fazendo uma proibição. Então ele colocou o pé em cima. Falou, vou ficar aqui, tem umas 3, 4 horas para acabar Shabat. Não tem problema, eu troco minha vida por isso. Colocou o pé em cima e ficou lá esperando o Shabat acabar. Nesse meio tempo, o que acontece? Muita gente começa a passar e começa a desconfiar. O que um jovem está fazendo? Parado no meio da rua, com o pé em cima de algum lugar. O que tem embaixo do pé dele? E aí tinha um jovem lá, um menino árabe, que queria brincar com esse jovem judeu. Ele pegou, empurrou o Itzik e viu que embaixo do pé tinha uma moeda de ouro. O árabe pegou a moeda, saiu correndo feliz da vida, resolvido. E o Itzik, imagina como ele ficou, super chateado. Ele já estava lá um tempo, ele ia conseguir finalmente a moeda dele, ia conseguir mudar a vida dele. O que ele vai fazer? Ele está chateado, ele está quebrado. Vamos para a sinagoga. Ele vai andando, segue o caminho para a sinagoga e quando ele chega, ele dessa vez não ajudou a colocar a mesa. Ele estava no cantinho dele, rezando sozinho, não queria falar com ninguém e obviamente o rabino percebeu que alguma coisa estava estranha. E ele foi conversar com o Itzik. Itzik, o que aconteceu? E o Itzik conta para o rabino toda a história.
Rabino fala, depois de Shabbat eu quero conversar com você. Acaba o Shabbat, sábado à noite, o Itzik entra na sala do Rabino para conversar. Rabino tira uma moeda de ouro e dá para ele. O Itzik fica, como assim? O que você está me dando? Não, pelo seu mérito, essa mitzvah que você fez valeu tudo. Você deve receber essa moeda de volta. Não é a mesma moeda, outra, mas eu quero que você receba. O Itzik ficou feliz da vida. Ele estava saindo, o Rabino segurou ele e falou, mas calma. Você vai receber essa moeda, mas eu quero que você me dê em troca o mérito da sua mitzvah. O mérito desse bom ato que você fez. Eu quero ter ele para mim. Aí o Itzik ficou indeciso. Por um lado, eu vou ter minha moeda. Por outro lado, eu estou trocando uma mitzvah. E ele pensou, ele falou, Rabino, sabe o quê? O mais importante para mim é o espiritual. Então, fica com a moeda e eu quero receber o meu espiritual. Esse Itzik, anos depois, ele obviamente cresceu, casou, ele virou uma pessoa muito rica. E ele conta sempre para os netos dele. Ele fala, olha, o mérito daquela mitzvah, o mérito daquele ato que eu fiz, e que eu consegui vender, eu consegui me segurar, para não deixar o Rabino comprar a minha mitzvah, isso é uma coisa que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês saibam valorizar o ato de uma mitzvah, o ato de uma coisa tão elevada, uma coisa tão especial. O que tem a ver essa história com o nosso tema de hoje? O mês de Nissan, o mês de Pesach, ele foi um mês lindo, foi um mês especial, como eu falei, um mês milagroso, muitas coisas boas aconteceram, muitos milagres, mas tem uma diferença dele para o mês que a gente vai entrar, Elul, e ainda mais o mês das festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O primeiro mês do ano que a gente está falando, que é de Pesach, foi tudo realizado por Deus. Deus tirou os judeus do Egito. E depois Deus abriu o mar. E Deus deu o pão para cair do céu. E Deus deu a Torá. Tudo começa por Deus. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele ajudou aqui, ele ajudou lá, e tudo deu certo. A diferença do nosso mês, que a gente está entrando agora, para o exemplo que a gente trouxe sobre o rei que está no campo, e a ideia que nós estamos falando agora sobre o mês das festas, representa um trabalho muito mais elevado. É o trabalho que é construído pelo ser humano. É um trabalho que é construído pelo próprio esforço. Claro que tudo vem de Deus. A gente não pode negar isso. A gente tem que saber, todo mundo tem que reconhecer a ideia de que tudo vem de Deus. Mas é diferente quando uma coisa vem já pronta para você, ou quando a pessoa trabalha, se esforça e consegue garantir o que ela tem pelo próprio mérito. Isso, dizem nossos sábios, vale muito. Isso é uma coisa que não tem preço. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem como vender. E essa história do Itzik, ele vendeu a moeda, ele não queria trocar a mitzvah dele. Realmente, essa mitzvah não tem preço. É uma mitzvah que vale muito mais do que a moeda. Porque é uma coisa que é conquistada pelo seu próprio esforço. Não tem ninguém que vai conseguir tirar isso de você. Como eu falei do Hayom Yom, do livro, no começo da aula, o livro especial, que todo dia tem uma frase bonita, um ensinamento diário. Esse livro, justamente o dia de hoje, fala sobre esse assunto. Fala sobre o esforço da pessoa conseguir sozinha, sem alguém dar para ela. Ele fala, uma pessoa consegue alguma coisa porque uma mão elevada ajudou. Beleza, é bonito. Mas a pessoa que conseguiu pelo próprio esforço, isso é uma coisa que não tem preço. Isso é uma coisa que não tem como desvalorizar. Uma coisa que não tem ninguém como tirar isso da gente. E justamente essa ideia do mês de Tishrei. O mês das festas é aquele mês que começa lembrando da criação do homem. E lembrando que a gente realmente não é perfeito, a gente errou durante o ano, a gente não fez tudo como a gente deveria. Tá certo, muitas coisas boas eu fiz, mas coisas ruins eu também fiz. E eu sou humano e eu posso melhorar. E a gente começa a pensar nisso. É uma guerra interna, todos os dias. O nosso último mês agora é Elul, que a gente vai estar pensando, fazendo o balanço espiritual desse mês. É um momento muito propício para entender essa ideia. Entender que o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu quero ter, obviamente, de novo, tudo vem de Deus. A força vem de Deus. Mas eu quero mostrar que eu consigo isso pelas minhas próprias forças. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolhi fazer o certo. Eu escolhi fazer o bem. Eu escolhi o meu esforço. Eu escolhi o lado certo para poder conquistar tudo que eu tenho. Então, justamente essa é a ideia desse mês. A gente começa a pensar, começa a colocar na balança todos os nossos atos. Isso é uma guerra interna, diária. E depois você chega no Rosh Hashanah, e a gente está pronto, e a gente está mais propício para receber um ano bom e doce. E depois no Yom Kippur a gente jejua, e o jejum é um esforço, todo mundo sabe que é um esforço muito grande. E vem da pessoa, a pessoa faz o esforço. No Rosh Hashanah fica sentado na sinagoga rezando. Antes disso,
todo dia do mês ouvir o shofar e meditar nessa ideia, todo dia entrar nesse ambiente que é o ambiente mais sério, é um esforço, a pessoa escolhe estar nisso. E é por isso que Rosh Hashanah caiu, Deus escolheu colocar bem nesse mês. Quer dizer, Deus quis diferenciar. Pode ser que muitos povos, ainda mais em épocas antigas, festejavam o Rosh Hashanah, ou na verdade, entendendo melhor, faz sentido o mês começar por Rosh Hashanah, pelo mês do Rosh Hashanah, porque é o mês que tudo, no trabalho do campo, a pessoa começava a semear, a plantar, e depois ela colhia no mês de Pesach. Então, muitos consideravam o começo do ano naquela época, naquele mês dos Hagim, no mês de Sukkot, no mês de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas Deus falou, eu vou mudar. Eu vou colocar o início do mês, no mês de Pesach, para mostrar que vocês são diferentes dos outros povos. Mas depois disso, ainda Deus falou, vou colocar Rosh Hashanah, o dia do julgamento, Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, nesse mês que todo mundo acha que é o início do ano. Porque eu quero mostrar para vocês que está certo, é o início, foi quando o homem foi criado. Realmente é assim. Mas eu quero que vocês entendam que a pessoa que vai trabalhar na terra, a pessoa que vai estar semeando e plantando, ela tem que saber que tudo vem de Deus. Quer dizer, ela tem que saber que tudo depende do trabalho dela, tudo ela vai fazer, ela vai estar semeando, ela vai estar plantando, ela vai estar trabalhando no campo, mas afinal de contas ela vai entender que ela conseguiu pelo próprio esforço, mas com a bênção, com a brachá de Hashem. Isso é uma coisa muito elevada. E por isso que Deus escolheu Rosh Hashanah e Yom Kippur no mês como esse. A pessoa que faz o trabalho sozinha, ela sabe valorizar o que ela conseguiu, e também, mais do que isso, como a gente falou, o objetivo da criação do mundo é transformar o nosso mundo material em espiritual, é conseguir mudar a natureza, transformar a natureza para o bem, e esse é o nosso trabalho aqui hoje em dia. E com isso eu finalizo a ideia do mês de Elul, o balanço que nós falamos, aquele balanço espiritual que a gente está meditando. O que eu vou meditar nesse mês? E realmente, de forma prática, vale a pena colocar os assuntos principais desse mês, que é o assunto do estudo da Torá, é o assunto da reza, é o assunto da tshuvá, do arrependimento, e da tzedakah. Esses 4 assuntos são chaves para a gente poder meditar, pensar e colocar em prática nesse mês. Pensar tudo que eu fiz, como eu posso melhorar em todos esses aspectos, e como o Rebbe sempre enfatizava, como eu posso melhorar no assunto de Mashiach. Mashiach exige nosso esforço, tudo que a gente faz tem a ver com a vinda de Mashiach. Então o Elul também vale a pena pensar em como colocar em prática uma boa decisão que tem a ver também com os meus atos perante a vinda de Mashiach, apressando a vinda do Mashiach, se Deus quiser que seja muito em breve. E vale a pena também hoje à noite, véspera do Rosh Chodesh, pensar na hora do Shema da noite, colocar em prática a ideia que nós estamos falando, começar o balanço espiritual, pensando o que eu vou fazer, o que eu posso melhorar nesse próximo mês, coisas pequenas. Não vamos pensar em coisas enormes que a gente não vai acabar fazendo. Coisas pequenas que vão ser feitas da maneira correta. Isso é o que vale muito para a gente pegar nesse mês. Desejo a todos vocês um ano bom e doce, um Shabbat Shalom, com muitas alegrias, muitas coisas boas. Todo mundo que tenha tudo o que precisa nesse ano e, principal, que a gente tenha a vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser.